Bom dia a todos. Creio que todos me escutam bem. Aqui quem fala é Sueli Suga, Sueli Miticoiano Suga. Eu sou supervisora da área de fontes de informação referenciais e hoje nós estamos no segundo dia da nossa capacitação sobre as fontes de informação da BVS. Hoje nós temos o tema de introdução à metodologia Lilacs e também sobre a descrição bibliográfica de artigos de periódicos. Teremos como nossa apresentadora oficial da sessão de hoje, nossa queridíssima bibliotecária, Angélica de Paula, e deixe-me vir aqui, neste exato momento nós já temos 34 conexões, e a tendência é que a gente tenha mais pessoas conosco aqui nessa transmissão online. Queria agradecer a todos que já estão conosco nesse momento, e desejar a vocês uma ótima sessão, e que no final da apresentação da Angélica, nós vamos ter também uma sessão de perguntas e respostas, tá bem? Então, boa sessão, e já passo a palavra para a Angélica. As pessoas que necessitarem de apoio com relação a algum tipo de dúvida ou mesmo de apoio de suporte técnico, mandem, por favor, no chat. Muito obrigada. Então, bom dia para todo mundo. Só um minutinho que já vou compartilhar a tela. Se você consegue passar para mim? Às vezes eu vou olhar um pouquinho para esse lado porque eu tenho uma outra tela, tá bom? Então, como a Sueli já adiantou, eu sou a Angélica, trabalho junto com a Sueli, a Laís e o Amilson no FIR, e hoje eu tenho o prazer, a responsabilidade e o desafio de falar desse tema que eu gosto tanto, que é a metodologia Lilacs, né, e os registros com status Lilacs Express. E por que esse assunto me empolga tanto? A gente está vivendo uma fase que a informação está se multiplicando a cada minuto, né? E nós somos os responsáveis por tornar esses dados em informação, em conhecimento, né? Então, principalmente os bibliotecários, todos que trabalham com informação, né? Os membros de equipe editorial que disponibilizam os artigos, tudo. Nós estamos sendo cada vez mais requisitados e a nossa profissão está sendo cada vez mais importante. Mas a gente tem que ficar atento porque existe uma armadilha, né? Muitas vezes o nosso serviço de organizar essas informações acaba sendo um pouco automático, né? Ou a gente começa a fazer Ctrl+C, Ctrl+V, fica mecânico, operacional. Só que a gente não pode correr esse risco, porque senão a gente acaba entrando no piloto automático. E como a gente reconhece que está no piloto automático? Quando a gente começa a fazer as coisas por obrigação, sem ter a intenção. E isso acarreta vários problemas, né? Quando a gente estuda sobre mindfulness, eles falam bastante que quando a gente fica no piloto automático, a gente começa a cometer erros por desatenção, a gente fica desanimado, perde o prazer na atividade, né? A gente começa a ficar impulsivo, teimoso, por mais que a gente estude, não aprende as coisas novas. Então, por isso que o meu desafio hoje, nos próximos minutos, muito mais do que a minha pretensão não é que vocês saiam daqui sabendo preencher corretamente. Se isso acontecer, é ótimo. Mas o meu desafio hoje é muito mais mostrar para vocês a importância, a beleza e a relevância da nossa atividade. E ontem eu estava lendo um texto, vou dividir com vocês rapidinho, porque me edificou muito e espero que edifique vocês também, né, que fala assim: não importa qual seja a sua ocupação, ela só existe porque há pessoas que precisam do que você faz. Já reparou que chamamos o trabalho de serviço? Pois é isso mesmo. Quando trabalhamos, estamos servindo, sendo servos de alguém, estamos sendo úteis e fazendo algo que supre a necessidade de outra pessoa. Então, né, isso me empolga muito, saber que o meu trabalho é relevante. Espero que vocês também. Então, né, com essa rápida introdução, vamos falar um pouquinho sobre a metodologia Lilacs. O que é? É um conjunto de regras, normas, padrões, né, estabelecidos pela BIREME para guiar o nosso trabalho. E essa metodologia é um conjunto de várias outras, como, por exemplo, o MARC 21, né, a Unesco da Unicist, acesso aberto, as regras da NLM, SBT. Temos também algumas coisas de qualidade de dados que utilizamos, como o ISSN, o ArcID, o DEX, né, que é
nossos escritores em ciências da saúde, o ISO, o DOI. Qualidade de conteúdo. Nós utilizamos, né, a revisão por pares, a rede Equator, as guias da COPE, do ICMJE. Não vou me deter em cada um delas, não. Tô só citando, tá bom? Opa, acho que eu saí da tela. Voltar. Cliquei no botão errado. Foi errado, mas tudo bem. E a parte de tecnologia que nós utilizamos, né? As tecnologias da OIAX, do Django, para o FIADMIN, da OBS, MySQL. E essas metodologias geram como produtos alguns guias e manuais, né? Entre eles de descrição bibliográfica da Lilacs, o de indexação de documentos, guia de seleção de documentos, né? O que é aceito pela Lilacs e o que não é, os critérios de seleção e permanência de periódicos e o dicionário de dados de metodologia, que é em espanhol. Hoje em dia, os nossos sistemas vigentes é o FIADMIN, né, que na quarta-feira a Sueli explicou, que é onde nós gerimos as nossas bases de dados, o BIREM Accounts, que é a gestão dos usuários que utilizam o FIADMIN, as redes, e temos também a plataforma de avaliação de periódicos Lilacs, que começou a ser utilizada no ano passado. E os sistemas que estão em processo de descontinuidade, que é o Lilac Submission e o LiuDB Web. Então, relembrando rapidinho, a Sueli já comentou sobre isso na quarta-feira. Quando nós estamos no FIADMIN, existem 3 tipos de usuário. O primeiro perfil é o Lilacs Express Editor, que são, né, membros de equipe editorial de periódicos que fazem a pré-catalogação dos dados, né, e do link para o texto completo. Eles não conseguem acessar a aba indexação e eles não conseguem também editar registros publicados. Então, só dá uma olhadinha como que eles visualizam no FIADMIN. Eles conseguem ver deixa eu colocar um apontador aqui. Eles conseguem ver a aba metadados, a aba texto completo e a aba evento e projetos. Agora, um outro perfil é o documentalista, que são os bibliotecários dos centros cooperantes, que eles podem criar novos registros, né? É um acúmulo de funções. Então, tudo que o editor Lilacs Express faz, eles fazem. Eles também conseguem fazer a indexação temática, mas eles não editam os registros já publicados. Então, lá dentro do FIADMIN, ó, eles têm vocês não estão vendo, essa abinha de indexação, a aba biblioteca, que é onde eles descrevem os dados do documento físico, né? Se você tem o livro, a revista em papel, em suporte físico, você descreve nessa aba. E aqui é um registro já publicado, ó, status publicado. E o documentalista, se não foi ele que realizou, ele não consegue editar. Então, voltando. E o outro perfil é o editor, que faz tudo que o Lilacs Express Editor faz, o documentalista, e além disso ele tem acesso a todos os registros, mesmo que não tenha sido ele quem publicou, ele consegue ter acesso a tudo. Então, ele tem acesso a todas as abas, né, metadados, indexação, texto completo, e tá vendo aqui aquele mesmo registro que o documentalista não conseguia editar, aqui ó, status publicado, mas o editor consegue, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre Lilacs Express, né? O que é o Lilacs Express? Não é uma base de dados. Lilacs Express é um status do registro, né? Lilacs Express é uma iniciativa de caráter cooperativo que visa diminuir o intervalo de tempo entre a publicação da revista e o seu registro na Lilacs através do envio dos metadados bibliográficos dos artigos para a Lilacs assim que publicados. O que são metadados bibliográficos? São os dados, o título, nome dos autores, afiliação, resumo e palavras-chave. E o texto completo. Essas informações, mesmo que ainda não tenha sido publicado, o número da revista ainda não tenha sido fechado, já pode ser enviado para a Lilacs, e mesmo que não tenha sido indexado, eles já se tornam visíveis para os usuários.
E quais as vantagens, né, dessa opção de registros Lilacs Express? É divulgar imediatamente os artigos na Lilacs, tornar disponíveis os textos completos no repositório Lilacs, aumentar a visibilidade da revista, né, porque é muito mais fácil os artigos serem achados quando está numa base de dados do que quando está somente no site da revista, no portal de periódicos da sua instituição, e facilitar o trabalho das bibliotecas responsáveis pela indexação da revista, né, porque dessa forma os bibliotecários só precisam conferir se o preenchimento foi correto e fazer a indexação, e não precisam preencher tudo desde o zero. Então, isso torna o processo muito mais rápido. Eu estou falando porque, assim, bibliotecário, indexar, né? Quando a gente fala de indexação temática, eu venho antes de entrar na Bireme, eu venho de um contexto aí de 5 anos trabalhando numa revista científica, e quando falava de indexação, para mim, eu achava que era estar dentro da base de dados, né? E porque como os termos são iguais, mas quando que a gente na Lilacs está falando de indexação temática, a gente quer dizer o processo pelo qual se descreve o conteúdo temático, né, de um documento após sua leitura e análise, mediante a atribuição de descritores, que é o que permite que se faça uma busca por tema. Na indexação do conteúdo na Lilacs é feita com base no DEX, que são os descritores em ciências da saúde. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, já vou mostrar uns exemplos. Então, Lilacs Express, como eu disse, é um status, né? E após a indexação, os registros Lilacs Express se tornam completos, ou seja, tem todos os dados bibliográficos mais a indexação, e passam a oferecer o recurso de pesquisa por descritores de tema. Então, né, por conseguinte, eles são integrados nos registros da base de dados Lilacs e deixam de apresentar o status Lilacs Express. Então, aqui, quando a gente entra lá na busca do Lilacs, né, ou no portal da rede BVS, aqui embaixo, nos registros, tem aqui o Lilacs. Isso significa que ele está indexado na base Lilacs, esse registro, e já está completo. Tem os metadados bibliográficos e a indexação temática. Opa, vocês não estão vendo. E aqui, o Lilacs Express, isso significa que ainda falta a indexação temática, mas ele já está disponível lá para consulta, esse registro. Okay. Agora, esse Lilacs Express, o status, essa parte da esquerda são os filtros lá do portal de busca da BVS ou da Lilacs, né, do portal regional. Vocês podem ver que aqui não existe um filtro, né, então não é possível você pesquisar registros Lilacs Express. Mas dentro do FIADMIN é possível sim filtrar por status Lilacs Express, com registros migrados, apagados, em rascunho, tá bom? Então, vou entrar aqui no portal da Regional da BVS para a gente entender, né? Eu acho difícil preencher o FIADMIN sem entender como que vai ser espelhado, como o usuário vai ver os dados que a gente está preenchendo. Né? Inclusive, eu recomendo que toda vez que vocês fizerem registros, depois olhem, né, se a busca ficou certa, se está tudo configurado certinho, normalizado. E normalmente aparece depois de uns 3 dias que a gente publica no FIADMIN, é que ele aparece no portal de busca, tá bom? Então, vou ampliar um pouco aqui essa primeira parte. Nessa parte superior, o que que a gente encontra? O título do artigo, né? Nos idiomas, aqui está em português, inglês e espanhol. Aqui é o nome dos autores. Se vocês verem, eles estão grifados porque eles são hiperlinkados. Então, se eu clicar aqui no nome da Cristiane e ela tiver outras publicações dentro da Lilacs, eu consigo fazer pesquisas dessa autora. Aqui, a revista, que o artigo está indexado, né, o nome abreviado da revista, 28 é o volume. Nesse caso, não tem número, né, o fascículo. Se tivesse número, estaria entre parênteses. Aqui, o 49596 é a paginação. Nesse caso, né, como não tem número, a gente conclui que é uma publicação contínua. Então, aqui a paginação é o elocation. Se fosse, por exemplo, uma publicação que não é contínua, dividida por fascículos, seria 28, 2, de 1 a 15, tá? E aqui a data de publicação.
Por aqui a gente vê também, né, que é uma publicação contínua, que é um volume único, que é de janeiro a dezembro. O artigo está em inglês e português. Ele está indexado, essa revista está indexada na Lilacs e na BDINF, que é a base de enfermagem. E aqui é o ID dele. Se você entrar no FIA-de-mim e pesquisar esse ID, 1094830, é esse registro aqui, tá? E a biblioteca responsável é o centro cooperante que realizou a indexação desse termo. Às vezes eu olho para cá porque surge pula a janelinha do chat. Aí me chama a atenção. Agora vamos aqui para essa parte de baixo, onde tem o resumo. Nesse caso, tem também o abstract, né? O resumo em inglês e o resumo em espanhol. Então, aqui tem o resumo do artigo. E aqui embaixo é onde aparecem os termos da indexação, que foi realizada pelo documentalista lá do BR, acho que 21.2, né? Se eu não me engano. Isso, 21.2. Acho que é da enfermagem, da Jordana. E aqui no resumo, vocês veem palavras que estão grifadas. Se a gente coloca, é que aqui é uma foto, né? Mas se você tiver lá no portal da rede e colocar o mouse por cima desses itens sublinhados, vocês vão ver a descrição deles, né? Isso é algo que é automático, não é o documentalista que faz, mas é bem interessante, né? Ter essa opção. E aqui do lado vocês conseguem, voltando rapidinho, aqui do lado vocês conseguem compartilhar esse registro, esse artigo. No caso, quando vocês compartilham, né, façam um teste, experimentem, né, desfrutem da base, tentem entender como é para os nossos usuários. Se você clicar, por exemplo, no Twitter, vai aparecer o título do artigo e o link dele, tá? Aqui é o que vai ser compartilhado. E vamos aqui para essa parte do lado. Clicando aqui em texto completo, você vai encontrar ou o link para a revista onde o artigo está, ou o PDF desse artigo. Quer adicionar em Minha BVS, que é uma aplicação que você se cadastra e consegue colocar, organizar os artigos do seu interesse, né, categorizá-los, consegue, o sistema envia automaticamente sugestões de textos similares aos que você já tem, né? Você consegue imprimir, consegue os metadados em XML, e aqui embaixo é a descrição desse registro. Então, o texto completo está disponível, né? Tá em quais bases de dados. Assunto principal aqui são os termos indexados, né? O aspecto clínico, limite, todas essas informações, assunto principal, aspecto clínico, limite, e tipo de documento, tudo isso é feito pelo documentalista no momento da indexação temática, tá? E tudo isso se torna filtro de busca. Então, se uma pessoa fizer uma busca por pneumonia viral, esse artigo vai aparecer para ele, tá bom? Então, aqui rapidinho, só continuando a falar de indexação, eu infelizmente ainda não sei indexar direito, né? É uma atividade difícil, mas extremamente linda. Eu acho, nossa, eu sou apaixonada por isso, pelas possibilidades que a indexação gera, né? Aqui eu peguei o artigo original, só para a gente fazer uma comparação rapidinho. Por exemplo, os descritores, vocês não estão vendo o meu apontador, pronto. Os descritores, nas palavras-chave que os autores colocaram, né, são essas 1, 2, 3, 4, 5. Né, essas são os que os autores colocaram, mas essas aqui de baixo são os termos que foram colocados pelo documentalista após uma leitura técnica, uma análise, né? Então, aumenta as chances do documento ser achado e uma vez que a pessoa está fazendo uma busca tão detalhada e esse documento apareceu para ela, né, a possibilidade desse artigo ser utilizado é muito grande, porque é certeza que o assunto que a pessoa procura vai estar dentro desse artigo. Então, como eu estava falando ali da questão dos filtros e indexação, né? Só para finalizar, então os filtros que a gente encontra
lá na Lilacs ou no portal da rede PVS, são esses aqui. Texto completo, coleções, base de dados, né? Vocês conseguem, os usuários conseguem fazer pesquisas filtrando por esses itens. Agora, a diferença de um registro completo, né, que já está indexado, e um registro que está Lilacs Express. Tá vendo que tem, né, não tem várias coisas? Então, por exemplo, se uma pessoa fizer uma busca por um termo que está aqui, nossa, eu estou apontando para minha tela você com o dedo, que está aqui no Lilacs Express, que está no título desse registro, ela pode ser encontrada, mas conforme vai fazendo mais filtros aqui dentro, como esse registro não está indexado, ele acaba não entrando para busca, mas ainda assim ele tem a possibilidade de ser buscado. Então, por isso, quem é editor Lilacs Express, quem trabalha quem faz parte da equipe editorial de uma revista, eu recomendo que vocês façam, assim que o artigo estiver disponível na revista, coloquem na Lilacs e entrem em contato com o centro cooperante que indexa a revista de vocês, para que eles possam fazer, né, esse serviço o mais rápido possível, vocês auxiliá-los também. Bom, e sobre Lilacs Express e Cielo. A rede Cielo envia automaticamente os dados dos periódicos eletrônicos para divulgação como Lilacs Express. Então, quem tem revista que está na Cielo e na Lilacs, muitas vezes nós já fazemos a coleta automática desses metadados. Ok, vocês têm a opção sim de vocês mesmos fazerem essa entrada, se vocês querem que a publicação seja mais rápida, porque essa coleta acontece mais ou menos uma vez por mês, né? E também uma outra pergunta que a gente recebe é por que os artigos do meu periódico, que é indexado na Cielo, não são coletados? Né? Muitas vezes esses metadados não estão disponíveis no FTP da Cielo, que é de onde a gente coleta, né, esses dados. Então, por isso que às vezes aquele mês a gente fez coleta, mas não estava disponível, então não entrou na Lilacs, o artigo que já está publicado na Cielo. Então, por isso é sempre importante vocês estarem de olho nessa atualização dentro da Lilacs, tá bom? Então, falar um pouquinho sobre a criação dos registros. Mas é importante salientar aqui que antes de iniciar a inclusão de um novo registro, sempre verifique para ver se ele já não está na Lilacs, né, para evitar duplicações. E como a gente faz essa conferência? No caso do Lilacs Express Editor, eu vou aqui fazer só uma demonstração rapidinho, né, é um vídeo. Eu entrei com um perfil Lilacs Express Editor no FIAdmin. Aqui é a página inicial, né, com as ações recentes que eu fiz, recados, tem links para os guias, manuais. Então, né, sempre explorem essa parte inicial. Quando eu vou entrar em registros bibliográficos, deixa eu pausar um pouquinho aqui. Aqui eu nunca não havia feito nenhum registro com esse código. Então, se eu tivesse feito, apareceria aqui em meus registros. De novo, vocês não estão vendo mania. Apareceria aqui em meus registros o que foi feito por mim. Aqui em registros do meu centro, são todos os registros feitos por quem tem o mesmo código que eu. E todos os registros são todos os registros da base. Né? Aqui é uma nova, até semana passada ou retrasada, os editores Lilacs Express ainda não tinham acesso a essa aba, mas ela foi colocada aí para facilitar a busca, para ver se já foi publicado um artigo ou não. Bom, deixa eu continuar aqui. Então, entrando em todos os registros, é possível ver que existem, né, registros em rascunho, Lilacs Express publicado. Se eu entrar em rascunho, eu não, como não fui eu que realizei, não, mentira. Lilacs Express consegue editar os registros em rascunho, né? Foram os registros do mesmo código que eu. Né? Código, eu digo, por exemplo, a revista tem um código, então se tem outras pessoas que também fazem entradas, são do mesmo código, você consegue acessar os registros dessa pessoa, os que estão com o status rascunho e Lilacs Express, tá?
Mas eu vou mostrar aqui, em seguida, os que já estão publicados, não é possível editar. Ó, aí já está travada a tela, não é possível editar, vocês conseguem só visualizar essas informações. Na parte de eventos não tem nada. Então, voltando, né, dá para ver quais são os fascículos que já foram publicados dessa revista, né? Não se esqueça que eu estou como Lilacs Express Editor. Eu consigo fazer a busca por fascículos, aí dá para ver que está faltando o ano de 2019. E aqui é como é o registro fonte, né, os dados do fascículo. Se você ir clicando nos títulos de cada campo, existem explicações, então é bem fácil manipular. Tudo está bem explicadinho, mas ainda que tenham dúvidas, podem escrever para a gente. No caso que eu vou criar uma nova fonte, né? Eu vou criar de 2019. Então, eu entro lá em nova fonte, né? Como que se escreve o volume? Deixa eu ver lá como foi. Aí eu vou preencher. Não tem fascículo, porque é publicação contínua, o ano, né? A data de publicação e a data normalizada. Aqui é importante verificar, elas sempre precisam ser correspondentes. Não dá para colocar 2018 em cima e embaixo 2017, tá? Tem que prestar atenção nisso, senão o registro não vai para frente. E assim que eu crio a fonte, já abre para mim a opção para eu começar o preenchimento de uma nova analítica. Eu posso gravar como rascunho, se eu não finalizei, vou terminar depois, ou posso gravar como Lilacs Express. Então, eu falei aqui de fonte e analítica. Esse é um vocabulário aqui da Lilacs, do FIA-admin. O que significa fonte? Corresponde a um fascículo. E analítica corresponde a um artigo. E lá dentro do FIA-admin, a gente chama, né, cada um de registro, cada artigo, cada fonte de registro. Então, só para vocês entenderem o nosso linguajar aqui. Então, por exemplo, se o fascículo da revista tem 15 artigos, no FIA-admin a gente vai ter uma fonte com 15 analíticas. Tá? É como se fosse uma revista. A fonte é a revista e o fascículo, o número que a gente tem e as analíticas dentro daquela fonte. Eu vou mostrar no site para ficar mais fácil. Aquela revista que eu estava mostrando dentro do FIA-admin. Fui lá para o site dela. Por exemplo, volume 28 de 2020 é um fascículo. Volume 27 de 2019 é um fascículo. 26 de 2018. Então, cada fascículo desse vai ser uma fonte no FIA-admin. Depois, eu entrei lá no de 2019, que era o que eu ia preencher no FIA-admin, que estava faltando. Cada artigo do volume 27 vai ser uma analítica, tá bom? Não é necessário criar, então, uma fonte para cada artigo. Aí, continuando. O editor, a Lilacs Express, ele tem acesso, como eu mostrei no início, ele tem acesso a esses campos, metadados, texto completo e evento e projetos. Então, vou mostrar para vocês rapidinho, eu não vou fazer o preenchimento, mas eu vou mostrar as particularidades de cada campo, tá? Aí tem esse nível série, que é onde está a descrição, o título abreviado da revista, volume, ano, né, o status dele, que é Lilacs Express. E os metadados são divididos em nível analítico, informações complementares, dados de conteúdo e resumo. Então, no nível analítico, se a gente abre, ele expande e você consegue, é aqui que você vai preencher os autores, né, se são pessoas ou se é institucional, o título e a paginação desse artigo. Aí você clica no quadradinho, se você clicar no onde está, vocês não estão vendo aí, mania? Se vocês clicarem aqui em autor pessoal, vai abrir um pop-up, né, uma janelinha que vai explicar o que é autor pessoal, como se faz o preenchimento. Então, e para preencher, você tem que clicar sempre
no quadradinho cinza. Então, quando você clica aqui no quadradinho cinza, abre uma nova janelinha, né, um assistente de campo, para você fazer o preenchimento dos autores. O formato sempre é sobrenome, vírgula, né, o último nome, vírgula e o nome. E a afiliação, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, é sempre da hierarquia mais ampla para mais específica. Então, sempre assim, universidade, faculdade, departamento. Né, se na revista tem todos esses campos, todas essas hierarquias, colocar nessa ordem. E aí você vai adicionando novo autor, tá? E é obrigatório também colocar o país de afiliação. Bom? Então, aí voltando para o título. Quando a gente clica no campinho cinza, abre um novo assistente de campo, uma janela pop-up. Então, sempre verifiquem se está permitindo lá, se o seu navegador permite que as janelas pop-up, né, sejam visualizadas. O título, prestem muita atenção, evitem copiar e colar, né? Que a gente falou no início, as nossas atividades não são meramente operacionais, né? Não pode ser só um copia e cola, porque as maiúsculas são somente para siglas e início de parágrafo, tá? Então, se tiver lá tudo em maiúscula na revista, não copia assim do fia de mim. Coloca no Word, diminui a fonte, deixa só primeiro em maiúscula, tá? E coloca o idioma. Nesse caso, o artigo, ele está em inglês, né? Desse exemplo que eu tô dando. Então, o título vai estar em inglês, e eu coloco o idioma, e no outro, todos os idiomas que estão disponíveis. Por exemplo, se o artigo fosse só em português e não tivesse lá no artigo, no PDF, o título em inglês, aí é preciso, esse campo é obrigatório, então é preciso traduzir, fazer a tradução no Google, no Reverso, no Word Reference, né? É necessário colocar o título em inglês, sim, tá bom? Voltando. E a paginação. Aqui, deixa eu pôr o apontador. Páginas é a quantidade total de páginas daquele documento, né? Então, eu estou descrevendo um artigo, ele tem 15 páginas, então eu coloco aqui 15. Ele começa na página 30 e vai até a página 45. Aí eu preencho esses dados. Nesse caso, é uma publicação contínua, né? Então, ela não tem numeração de páginas. Inclusive, na sessão de boas práticas para editores desse mês, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, publicação contínua, elocation, né? Então, aqui, ó, identificador de localização eletrônica é o número do elocation, é aquela numeração de página que normalmente começa com a letra E. Não é o DOI e não é o link do artigo, tá bom? Nesse caso, como só tem o elocation, não tem necessidade do preenchimento dos outros campos. Agora, vamos para outro campo de informações complementares. Quando a gente clica, ele se expande e tem o campo de informação descritiva, que aí você vai colocar se tem mapa, se é ilustrado, se tem tabelas, e os idiomas do texto. Então, esse texto ele tá disponível em totalidade em inglês e em totalidade em português, tá? E aqui, ó, que a gente coloca o número do DOI, não é lá no identificador de localização eletrônica, é aqui em informações complementares. O próximo campo lá da metadados são os dados de conteúdo. Aí a gente tem o nome do registro do ensaio clínico, né? Quando o artigo é um ensaio clínico, ele sempre vai ter um número de registro, né? Que é o que permite, o que garante, né? Que traz confiabilidade a esse estudo. Então, sempre que for um estudo clínico, um ensaio clínico, vai ter esse número e a gente coloca nesse campo. Depois, tem a página resumo embaixo, né? Aí, de novo, assim como as palavras-chave, vai colocar o resumo no texto original. Se tiver em inglês, copia. Se tiver em espanhol, copia. Se não tiver, é importante colocar, acho que perguntar as palavras-chave, né, separado por ponto e vírgula. Elizabeth, se não me engano, perguntou, mas na hora que clica lá em palavras-chave, abre o campinho explicando, tem todos os detalhezinhos.
Aí agora vamos para a aba texto completo, que é onde a gente coloca ou o link ou o documento em PDF. Para colocar o link, a gente clica aqui de novo no campinho cinza. Ele abre um assistente de campo, onde a gente vai colocar o endereço, o idioma do artigo. Nós marcamos aqui que é o texto completo. Opa, de novo, vocês não estão vendo aqui. Coloca o... Eu vou aprender, um dia eu aprendo. O link, a URL. Marco aqui que é um texto completo, coloco o idioma e o tipo do arquivo, se é PDF, se é HTML, tá? E a extensão. É bem simples. Ou vocês podem colocar também... Acho que não foi. Tem revistas que não têm site próprios, então eles podem colocar o PDF desses artigos dentro da Lilacs. Não tá... Aqui, voltou. Aqui, então, é só escolher o arquivo, aí você faz o upload do arquivo, coloca o idioma do artigo e gravar, e publicar, tá bom? Pode colocar os dois, ou um ou outro, mas sempre essa aba do texto completo precisa ter ou o link ou o PDF, tá? E, voltando aqui, a última abinha que é de eventos e projetos. Ficou pequenininho porque eu tentei fazer o print da tela inteirinha. Esse caso, são para aqueles números que são preenchidos, por exemplo, é um número referente a algum simpósio, a algum evento, né, números especiais. Aí a gente preenche esse campo aqui para facilitar. E quando o artigo é financiado por algum projeto, né, FAPESP, CAPES, tem um campinho aqui que a gente pode colocar essas informações. Então, é assim que um editor Lilacs Express preenche o FIA-admin. Aqui explicando campo por campo, é um pouco mais demorado, mas não é uma atividade demorada. Precisa prestar atenção, né? Mas não é demorado, não. É bem facinho. Com o tempo vocês vão pegando a prática, né? E conforme a gente vai preenchendo, você vai lembrando como que aparece lá para o usuário, né? Então, quando a gente tem a intenção, como eu disse no início, se torna um trabalho bem prazeroso. Agora, um documentalista, qual o papel dele? Uma vez que ele tenha já, o editor Lilacs Express já tenha feito esses registros, ele vai entrar no FIA-admin e vai ter esse campinho aqui, ó. Aqui tá, registros indexados pelo meu centro. Então, vamos estar aqui, ó. Pode ver que o status ele já fica automaticamente filtrado para Lilacs Express. Então, estão aqui todos os registros que você precisa, das revistas que são do seu centro, né, e que você precisa conferir e indexar, caso você não faça o registro desde o início, tá bom? Caso o seu centro seja responsável por mais de uma revista, é importante saber o título abreviado dessas revistas para fazer a pesquisa, né? E como se descobre o título abreviado de um periódico? Existem duas maneiras. A primeira é entrar no site da Lilacs e lá né, no campo de periódicos esse número é atualizado, é atualizado semanalmente. Você clicando nessa aqui, né, por exemplo, em 895 periódicos, abre uma lista de todos os periódicos indexados na Lilacs. Aí você consegue fazer a busca, você pode dar um Ctrl F, né, fazer a busca pelo seu código, ou pelo ISSN da revista, e a lista aparece os títulos abreviados, e é isso que você vai usar, tá bom? Nós procuramos usar do ISSN, mas muitas vezes teve mudanças ao longo do caminho, mas a gente, né, então, nem sempre é exatamente conforme o ISSN, mas a gente faz o máximo para que seja, tá? Então é importante descobrir. E uma outra maneira de descobrir o título do periódico é através do portal de revistas científicas em ciência da saúde. Também lá você consegue descobrir qual o título
abreviado que é usado na Lilacs, tá bom? Ainda como documentalista, o campo que é diferente, né, de editor Lilacs Express, depois de fazer toda a conferência dos dados que foram preenchidos pelo editor Lilacs Express, ver se, né, o título está em maiúscula, minúscula, se o resumo está certinho, se as palavras-chave foram separadas corretamente, com vírgula, ponto, vírgula, fazer toda essa conferência, se todas as informações foram postas no registro, vocês vão fazer a indexação temática, né? Que é a escolha dos descritores, aí vocês vão colocar aqui o tipo de publicação, os descritores pré-codificados, alcance temporal. Só que a gente não vai entrar nesse aspecto hoje, porque já existe, desde 2007, todo mês é feita uma capacitação, né? E para vocês terem acesso a todas as capacitações que nós oferecemos na Lilacs, lá na página da Lilacs, vocês entram em sobre, no menu sobre, e aí que tem um link para sessões virtuais. Aí quando vocês clicam, vocês conseguem ter acesso a todas as nossas sessões de todos os anos. Então, para centro cooperante, que eu tenho de indexação, para coordenadores de rede, que também temos reuniões mensais, para editores de periódico, né? Os webinars de boas práticas, e sobre metodologia Lilacs, que é essa que a gente está fazendo. Lá vocês conseguem, né, acesso a todo o conteúdo, todos os materiais, vídeos. E outra aba, né, que eu comentei no início, que é a biblioteca, que é da localização do documento físico. Caso você tenha a revista na sua biblioteca, né, você vai preencher os dados aqui, porque às vezes a pessoa precisa de muitas vezes o usuário quer uma cópia, né, então ele vai saber em que biblioteca essa revista está disponível, enfim. Tá? Esses são os campos que diferem, que são a mais do que os do editor Lilacs Express. E, para terminar, eu queria convidar todos lá na nossa página da Lilacs. Lá embaixo tem esse campinho aqui, ó. Faça parte da Lilacs. E existe o espaço do Centro Cooperante e o espaço do editor. Se a gente clicar, né, no espaço do Centro Cooperante, vocês vão ser levados para o portal da Rede BVS, onde vocês encontram também tudo o que precisa, as informações, os manuais. Se notarem que falta informação, nos avisem, né? Estamos sempre tentando atualizar essas informações. Aqui, eu apontando de novo. Eu estou apontando para a tela com o dedo. Aqui vocês têm os últimos eventos, né? As notícias mais recentes. Da mesma forma, os editores também têm uma página especial para eles, com informações sobre seleção de periódicos, os critérios de indexação, que esse ano vão ser atualizados, né? Nós fazemos todo ano fazemos uma reavaliação das revistas, então aqui a gente coloca os resultados, quantas entraram, quantas saíram, tá? Então, nós temos bastante informação para vocês. E sobre essas capacitações que estão sendo realizadas nesse mês, nós também temos uma página específica que estamos colocando tudo lá. Tem todas as datas, link de acesso, né, para as próximas reuniões. Aqui embaixo é que cortou, mas para cada sessão vai ficar disponível o vídeo do YouTube e o PowerPoint, né, que a gente coloca no SlideShare, ficam todos nessa página, tudo juntinho, para vocês não precisarem ir para lá e para cá, tá bom? Então, acessem essa página. E para terminar, queria só tem uma frase que eu tenho uma relação de amor e ódio com ela, que ela me provoca muito, mas ela me faz ir para frente. Ela me provoca, me incomoda, mas me faz andar, e eu queria deixar essa provocação para vocês também, que é a seguinte, é do Albert Einstein. Não há nada que seja a maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Então, muitas vezes a gente quer que as coisas melhorem, que sejam mais fáceis, mais rápidas, mas o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Né? E contamos com a ajuda de vocês. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o todo,
né? E precisamos que vocês nos apoiem nisso e nos deem o feedback, é muito importante. Então, como eu disse lá no início, minha pretensão não era só que vocês preenchessem tudo corretamente, isso seria muito bom, mas espero ter conseguido que vocês gostassem um pouquinho mais dessa atividade, isso quão importante, né? Como eu disse no início, quão importante, quão bela e relevante é essa atividade. E é isso, obrigada, gente. Oi, Angélica, parabéns. Que lindo. Então, já foi elogiada a forma como você fala, né? Toda suave, delicada. É muito gostoso ouvir a Angélica falando. Deixa eu pôr meu vídeo aqui também. Bom, vamos abrir então para perguntas. Deixa eu ver aqui no chat. Ah lá, a Maria Tereza Fonseca. A Angélica, amei sua apresentação. Foi um incentivo para mim. Lucas Kern, obrigada. Esse é o objetivo. Maria Irene Coita, excelentes explicações, com muita clareza. Daniela Massolin, muito obrigada, muito boa aula, adorei. Ó, um monte de gente elogiando aqui. Ó, todo mundo escrevendo aqui parabéns para a Angélica, mas me parece que tem algumas perguntinhas aqui no decorrer. Na Lilacs a gente tem que fazer tudo, né? Chupar cana, assoviar, tudo ao mesmo tempo. Até a apresentação de casa a gente está fazendo. Bom, gente, brincadeiras à parte, né? Todos, né, estamos vivendo esse momento desafiante, todos juntos, e vemos que estamos todos com a nossa união, nosso trabalho em equipe, né, não só dentro da BIDEM, mas fora também, contando com todas vocês aqui, todos vocês da rede. Nós estamos realmente vendo que nada está parado, muito pelo contrário, nós todos estamos cumprindo com a nossa missão de trazer informação científica e técnica para o enfrentamento dos problemas de saúde pública que nós estamos vivendo agora, exatamente o Covid, né? Mas essa é uma missão que já vem com 35 anos na Lilacs e com mais de 50 anos na Bireme. Então, sigamos juntas aqui, gerações após gerações, né? Porque nós não somos a primeira geração nessa missão. Vamos lá. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Tem o pessoal se identificando. Luciana de Souza, da revista HTCT, Hematology, Transfusion and Cell Therapy, antiga revista brasileira de hematologia e hemoterapia. Deixa eu ver, parece que tinha pergunta. Caso a revista não esteja... pergunta da Lina Perila. Como posso averiguar se a revista está indexada em Lilacs Express? E caso a revista não esteja indexada no Lilacs Express, como faço para que seja indexada ali? Deu para entender, Angélica? Na verdade, não é assim que a revista está indexada em Lilacs Express, né? Porque Lilacs Express não é uma base. A gente precisa saber, Lina, se você faz parte da equipe de uma revista. Se essa revista está dentro da Lilacs, se ela é indexada pela Lilacs, você pode ter um usuário e fazer a entrada desses metadados, né? Hoje ainda são poucas as revistas que fazem isso. Normalmente depende que os bibliotecários do Centro Cooperante realizem, desde a criação do registro até a indexação, e por isso acaba demorando um pouco, e esse é o nosso incentivo para que as revistas, né, entendam a importância e a vantagem de se ter o Lilacs Express e assumam essa responsabilidade, né? Não sei se eu respondi a pergunta, Su. Posso comentar um pouquinho? Também é possível, caso o editor ou o centro cooperante tenha dúvida, né, ele pode fazer a pesquisa dentro do sistema, lá no portal regional que a Angélica mostrou, ou na própria Lilacs, pelo título abreviado da revista. Quando a gente faz a pesquisa pelo título abreviado da revista, aí vem a lista inteira de artigos que estão já dentro da Lilacs. O que a gente vai ter que olhar? Se ali no nome da base de dados está escrito Lilacs Express, ou se já está escrito Lilacs.
Porque quando está escrito Lilacs, significa que já está indexado. Se ele está escrito Lilacs Express, significa que falta fazer a indexação. Então, ou seja, se está como Lilacs Express, ele faz parte. Se não está, é porque ainda precisa o editor fazer essa atividade. Só fazer um comentário aqui das palavras-chave, Angélica, da Elizabeth Costa, palavras-chave separadas por, né? Ele abre, você falou, né? Ele abre uma caixinha de assistente, tá? Então a gente não precisa se preocupar com se é com ponto e vírgula ou não, tudo bem? Porque ele já vai abrir a caixa de assistente. Tem uma pergunta aqui da Tamara Cortez. Para a inserção dos documentos do curso, qual será o nosso perfil para a inserção de registros? Eu respondi para ela aqui no chat que muito provavelmente vai ser documentalista. Mas por que muito provavelmente documentalista, né? Caso você não tenha usuário ainda, então muito provavelmente a gente vai criar como documentalista. Mas se você já tem usuário dentro do FAdmin e já tem também o perfil de editor, então continua do jeito que está, tá bom? Mas se você é nova na rede e é nova com usuário no sistema, muito provavelmente é de documentalista mesmo. Maria Tereza Fonseca, temos sempre que fazer o upload dos arquivos das revistas que estamos indexando? Eu respondo, mas quer responder, Angélica? Acho que é melhor. Se está no site da revista, não tem necessidade, né? Se é um repositório institucional, algo que a gente tem certeza que aquele link vai permanecer por bastante tempo, não tem necessidade de colocar o PDF. Agora tem revistas que usam o issue, por exemplo, né? Então não é uma plataforma adequada para isso e também muitas vezes tá a revista inteira lá, não tá por artigos, aí é necessário que se faça o PDF de cada registro, de cada artigo individualmente. Obrigada, Angélica. Elizabeth Costa, os 40 registros que faremos entrada serão feitos na Lilacs ou Lilacs Express? Responder, Angélica. Emissão do certificado, né? A gente está solicitando que sejam registros completos, né? Então, sejam os metadados bibliográficos mais a indexação. Mas também tem a possibilidade que não sejam registros bibliográficos, né? Podem ser de documentos não convencionais, multimídia, eventos, que a gente vai falar nas próximas semanas também. Mas no caso de registros bibliográficos, é registro completo. No caso, se a revista, né, se for registro bibliográfico de um artigo de revista, e a revista for da Lilacs, ela vai ficar com o status Lilacs. Acho que a única opção dele se tornar um registro Lilacs Express é se um editor que estiver aqui hoje participando da sessão virtual, aí sim, esse editor vai deixar o registro como Lilacs Express, tá? Mas só se ele for editor de periódico, tá? Agora, se nós somos os bibliotecários, aí nós fazemos o registro com indexação. Felipe Francisco, como incluo o editor para ser o indexador no Lilacs Express? Felipe Francisco é do AC Camargo, Angélica, tá? Eu não sei qual que é a revista que eles publicam. Para criar usuários para o FIAdmin,
precisa mandar para, no caso da C Camargo, não está em nenhuma rede, né? Então, seria para nós da Lilacs mesmo, enviar o nome do usuário, né, quem vai fazer, o nome completo e o e-mail dessa pessoa para a gente criar um usuário para esse editor realizar os registros. Mas agora, quando a gente fala da indexação temática, isso é realizado por um bibliotecário, tá? Bibliotecários que realizam essa atividade. Eu acredito que a Sueli Francisco também faça parte da rede Prevenção e Controle do Câncer, né? Então, aí eu não sei se a revista dela também é indexada na Prevican. Tudo bem, Sueli Francisco? Agora, então é isso, é o que a Angélica falou, né? Que o editor, a gente precisa ter o contato dele para poder criar. Lucas Kern, sou bibliotecário que insere registros na Lilacs. Quando eu quiser incluir um artigo e este artigo já existir na base com status Lilacs Express, uma vez que não há como editar um registro Lilacs Express, como posso proceder para realizar a indexação feita por bibliotecário daquele artigo? Eu não entendi muito bem. Lucas, você é bibliotecário, né? Sou bibliotecário e insere registros na Lilacs. Quando eu quiser incluir um artigo e este artigo já existir na base com status Lilacs Express, uma vez que não há como editar um registro Lilacs Express, como posso proceder para realizar a indexação feita por bibliotecário daquele artigo? Na verdade, registros Lilacs Express podem ser editados, a menos sim que você seja um editor, tenha perfil editor Lilacs Express, e esse artigo tenha sido feito por uma pessoa que não tem o mesmo código que o seu, aí não vai ser possível mesmo editar. Mas aí a pergunta é assim, por que você precisaria editar, né? Porque se ele já está lá, não tem necessidade de fazer novamente, né? Agora, ficou uma situação bem única, né? Teria que Uhum, analisar. é, Agora, se é nesses... bibliotecário, né, e vai fazer indexação, aí teria que ter perfil documentalista. Uhum, uhum. Então, muitas vezes nesses casos a gente vê pontualmente. Então a gente pega o usuário do Lucas, né, e vê qual é o perfil que ele tem hoje. E se o código que ele está utilizando, se ele é de centro cooperante ou se ele é de editor de periódico, né? Essas coisas fazem diferença na hora do sistema, né? Então, assim, Lucas, se você puder responder aqui no chat, se você é de periódico, né? Porque tem muito bibliotecário que trabalha com editor de periódico, tá? É por isso que a gente fica com essa dúvida também. Aí provavelmente você tem usuário de editor Lilacs Express, tá bom? Se esse é o caso, realmente você não vai conseguir fazer indexação, tá? Mas se você é um documentalista, se você é um bibliotecário de centro cooperante, aí você vai ter a possibilidade de acessar, sim, esses registros para poder fazer a indexação, tá bom? Geraldo, bom dia. Será disponibilizada a apresentação PowerPoint? Sim, será, tá bom? Naquela página que a Angélica mostrou. Lina Perila, muito obrigada. Elizabeth Costa, entendi. Lilacs Express, então, é um tipo de pré-cadastro. Isso mesmo! É uma pré-catalogação, né? Uma notificação para que se faça a indexação na Lilacs. Isso mesmo. Eli Francisco, a senha do FAdmin é a mesma para o site Bireme Accounts? Bireme Accounts, só quem é coordenador regional ou coordenador de rede, né, que tem acesso a ele para criar e modificar usuários. Isso foi falado na sessão anterior de quarta-feira. Né? Nem todo mundo é. Mas caso você seja coordenadora, né, a senha é a mesma. Né? A senha é a mesma e quem é centro cooperante consegue somente mudar sua senha e mudar o e-mail, tá bom? Essa é a função básica do Bireme Accounts, mas é a mesma, tá?
Elizabeth Costa, os 40 registros que faremos serão feitos na Lilacs ou Lilacs Express? Elizabeth, eu acho que está com um pouquinho de confusão ainda, tá? Ela acabou de escrever que não precisa, acho que é porque a gente já tinha respondido, né? A revista da Sueli Francisco é Applied Cancer Research, tá? Então, se ela indexar, eu sei que ela é indexada na Lilacs, tá? Eu não sei se ela é indexada na Prevican. Tamara Cortez. Desculpem, mas não sou bibliotecária, por isso tenho perguntas bem básicas. Tamara, todas nós temos perguntas. Pode ficar bem tranquila, tem muita gente que tem as mesmas dúvidas que você, viu? Pode ficar bem tranquila. Às vezes a gente responde, era uma pergunta que nem tinha passado pela cabeça de alguém, mas na hora que a gente responde, a pessoa fala, nossa, eu estava fazendo errado. É muito bom fazer as perguntas. Obrigada, Tamara. Mas a pergunta que ela fez é que quando fazemos a entrada de uma revista com capa, editorial, devemos colocar cada parte como uma entrada analítica ou só entram os artigos? É muito interessante, Tamara, porque nós temos um guia que é o manual de seleção, né, de documentos para a Lilacs, e lá está explicando, por exemplo, se o editorial é apenas um resumo falando o que vai ter naquela edição, a gente não coloca. Agora, se ele tem um conteúdo científico, tem referências bibliográficas, se você, né, lendo, considera que é importante a entrada desse artigo, que alguém pode pesquisar e ser interessante para ele, pode colocar assim, cartas, comentários, né? Se eles tiverem esse aspecto científico, podem ser colocados. A capa não tem como colocar, mas aí nesse caso, o editorial vai entrar como uma analítica dentro da fonte, junto com os demais artigos. Lucas Kern. É que se um artigo estiver como Lilacs Express, incluído por um editor, por exemplo, quando o bibliotecário vai fazer a inserção do registro, não pode nem duplicar, nem editar o registro. Então, como eu faria a indexação feita como bibliotecário após a leitura técnica? Explico minha pergunta. Tenho perfil Lilacs como documentalista de centro cooperante. E há algum tempo atrás percebemos registros duplicados como Lilacs Express, que devem ter sido inseridos pelo editor da revista ou outro inseridos por bibliotecário. O que é muito comum acontecer é o caso das revistas Cielo, que a gente comentou, né, que as pessoas fazem a entrada desses registros e depois, sem a conferência, só que eles já tinham sido coletados por nós automaticamente, então acaba gerando essa duplicidade. Para saber, é só entrar lá na linha de texto completo, se o link tiver da Cielo, né, e se lá embaixo do registro tiver import, sinal que foi a Lilacs que coletou automaticamente isso, né? Então, sempre é bom. Agora, se vocês são uma revista Lilacs, nem sempre, às vezes acaba passando duplicidade. Era para o registro identificar e não fazer entrada, né? Se já está lá dentro na hora da coleta. Né? Mas se vocês são revista Cielo e querem fazer a entrada sem ser por automaticamente, avisem a gente que aí a gente interrompe essa coleta automática, né? É isso, Su? Isso. E se vocês identificarem registros duplicados, já pode mudar o status para apagado, tá bom? Porque assim, como a Angélica falou, às vezes a gente acaba tendo a duplicação por causa da coleta, né? Então, assim, se o registro já existe, você já indexou, Lucas, então vale a pena já deixar o registro duplicado com status apagado, tá bom? Porque aí a gente retira, continua no sistema FADMIN, tá? Esse registro continua lá, mas se ele está com status apagado, ele não vai aparecer na interface de busca, tudo bem? Porque hoje, quando isso acontece, infelizmente ainda acontece, né? Eles ficam aparecendo como dois registros separados, tá bom? E não é necessário, a gente precisa realmente apagar. A gente tem até, a Marilda está online com a equipe dela, eles nos apoiam nessa identificação e retirada de registros duplicados, tá? Mas
ainda a gente tem alguns que, infelizmente, a gente não consegue identificar automaticamente. Aí é por isso que é tão importante também, quando a gente fala da manutenção dos registros, de verificar, né, se esses registros, como vocês é que estão olhando, os registros um a um, né, vocês, quando identificarem, já marcarem esses registros com status de apagado, tá? O cuidado que tem que ter ao apagar, né, ao colocar status de apagado, é ver se ele não estava marcado para outra base de dados, né? Porque às vezes a gente coloca um registro de outra pessoa com status apagado, mas aí você também tira a indexação dela para outra base. Então, se o registro que você manteve, ele tem que manter as características do outro também. Então, se eu tenho um registro A, que está marcado para Lilacs, para Lilacs, e o registro B, que é duplicado, estava marcado para Lilacs e para Bedenf, o que vai ser mantido tem que estar para Lilacs e Bedenf, tá bom? Não pode simplesmente apagar um registro de outra pessoa ou de outro centro cooperante, né? Se a gente vai apagar um porque está duplicado, tem que levar essa informação de indexação desse registro, por exemplo, para outra base também. Tudo bem? Então, sempre tem que comparar o registro que você vai manter com o registro que você vai apagar. Às vezes, o link também, o seu link está mais instável e o outro tem o link do Cielo. Então, pode colocar o link do Cielo no seu registro também, né? Porque a gente não sabe se esse... infelizmente, a gente tem na área, não tem uma conversa tão próxima da área de biblioteca com a área de TI. Então, às vezes, eles mudam arquivos de servidor, tá? E quando tem essa mudança de arquivos de servidor, muitos links que foram colocados dentro do sistema, eles quebram, tá bom? Então, isso também é algo importante de checar. Quer complementar, Angélica? Eu falei... Lina Perila, como posso ter acesso aos dados do centro cooperante? No meu caso, é o CO 136.1. Ah, Lina, você é de Colômbia? Vou colocar o link aqui para você. A Angélica já colocou. A Angélica é rapidinho, tá digitando. Que mais? Lucas Kern, perfeito, compreendido, muito obrigada. Bom, acredito que nós respondemos a todas as perguntas. A Luciana mandou uma aqui. Como faço para solicitar que a Cielo envie os artigos diretamente para a Lilacs? Isso, precisa ver se eles têm o FTP disponível, né? Luciana, você já verificou se tem ou não o registro disponível na Lilacs, como Lilacs Express? Porque, assim, tudo que está disponível a gente já coleta. Então, assim, se não está, o que eu acho que vale a pena você fazer é nos avisar. Porque aí nós podemos entrar em contato diretamente com eles e solicitar, tudo bem? Por isso que, assim, é mais fácil você falar com a gente primeiro, e aí se a gente precisar que você entre em contato com eles, a gente pede ajuda para você, tudo bem, Luciana? Teve algumas coisas que acho que foi direto para você, Angélica. Você quer dar uma olhada se faltou mais alguma pergunta para ser respondida? Não, foi só isso mesmo. Aí ela acabou de agradecer. Ah, tá. Ai, peraí, vamos ver. Tamara Cortez, quando fazemos a entrada de uma revista institucional com capa editorial, devemos colocar cada par... Ah, isso foi o que você respondeu. Ah, tá. Desculpa. Acho que é isso, então. Bom, queridos, nós vamos ter... vocês têm a oportunidade de fazer mais perguntas para a gente no grupo Rede BVS, tá bom? Deixa eu digitar aqui, rede-bvs@googlegroups.com, tá bom? Todo mundo que tiver dúvidas pode escrever para nós nesse grupo aqui. Tem o grupo, eu tenho o e-mail da Lilacs, mas a gente sempre pede para escrever no grupo, justamente para que aconteça isso de, eu também tinha essa dúvida, eu nem tinha pensado nisso. E aí a gente responde
a dúvida de todo mundo de uma vez, tudo bem? Bom, então é isso, nós terminamos a nossa sessão de hoje. Quero agradecer a Angélica, parabéns, foi muito boa a sua apresentação. E agradeço o privilégio. Que bom! Poder falar com o pessoal. Então, às vezes minha maneira de escrever e-mail é formal, né? Então, às vezes as pessoas acham que eu sou brava. É bom poder falar, ter a chance, né, deles verem. A nosso fazer aqui sempre é muito distante, porque a gente acaba fazendo isso por e-mail, né? E as sessões virtuais são uma oportunidade para que vocês nos conheçam, né? Saibam, né, nosso rosto. E também quem somos nós, né? Como nós somos no dia a dia, tá bom? Bom, então sintam-se à vontade para nos escrever a qualquer momento e a qualquer dúvida, vocês nos podem falar. Edinaldo abriu. Eu vou abrir o microfone para você, tudo bem, Edinaldo? Tá aberto. Tudo bem, gostaria de agradecer, prazer em conhecê-las. Pela segunda vez que já assisto a sessão. Infelizmente tive alguns problemas com a internet e talvez algumas sessões eu tenha perdido, mas tenho acompanhado todo o processo de trabalho de vocês e parabenizo por essa oportunidade de estar com vocês hoje, que entrei também um pouquinho atrasado porque eu estava em outra reunião hoje, não deu para entrar às 11 horas. Acabei chegando às 11h30, mais ou menos. Mas foi muito proveitoso. Que bom. Prazer conhecê-las. Que bom ouvir sua voz também. Que bom. Sou daqui de Pernambuco, hein? Aê! Da Federal. Sou da revista de enfermagem. Sou o editor da revista de enfermagem UFPE Online. Estamos no processo de indexação na Lilacs. Que bom, que bom. Logo estaremos juntos então, né? Força aí. Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Vou fechar, tá? Ok, obrigado. Bom, queridíssimos e queridíssimas, muito obrigada. Então, deixe-me ver aqui, a nossa próxima sessão será dia 10 de junho, tudo bem? Esse calendário, ele não ficou todo assim, um grudadinho no outro, mas é porque nós estamos fazendo as sessões sempre às quartas e sextas-feiras, tá? Quando não tem alguma reunião, alguma sessão virtual nesse período, é porque a gente tinha algum outro tipo de agendamento para compatibilizar, tá bom? Então, nossa próxima sessão será no dia 10, e acredito que vai ser a Laís, deixa eu ver aqui, né? A Laís Silva que vai fazer a apresentação nessa sessão, tá bom? Continuamos a falar sobre a metodologia Lilacs e nos vemos, então, no dia 10. Muito obrigada e nos vemos. Tchau, tchau.